Graça e paz, igreja, boa noite. É tudo isso mais um pouco que o pastor falou, amém? Nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. E tudo é para a honra e para a glória dele, amém? Não fazemos nada se não for da vontade do Senhor. Então nós estamos aqui para cumprir o chamado dele nesta noite e trazer a palavra para aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para aqueles que estão aqui, amém? A palavra vem para nós primeiro, para que nós possamos ser um porta-voz nesta noite, e que não saia nada da minha boca que não seja da vontade do Senhor, amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, vai nos falando no livro de Lucas 10, no capítulo 38, amém? Eu vou seguir pela minha Bíblia, que eu fico mais tranquila. E diz assim a palavra de Deus: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus vem nos dizer que indo Jesus no caminho, entrou num povoado chamado uma aldeia de Betânia. E havia ali uma família, Marta, Maria e seu irmão Lázaro. E o Senhor colocou no meu coração algo que eu quero compartilhar com a igreja. Que nós devemos fazer escolhas, louvado seja Deus. Que Marta e Maria, ambas, elas iam servir ao Senhor. Mas houve uma escolha de quando Marta, creio eu, lendo a palavra, que quando ela ouviu dizer que Jesus estava chegando ali na aldeia dela, porque o nome de Jesus já havia se espalhado por grandes milagres que o Senhor já vinha fazendo, ressuscitando mortos, curando enfermos, e grande multidão vinha através do Senhor, e o nome dele já percorria por toda aquela região. Então, quando ele chegou ali na aldeia, eu creio que Marta ouviu falar e ela se apressou, louvado seja Deus. Ela se apressou porque ela queria conhecer de perto o Mestre, louvado seja Deus. E ali nós vemos Marta, uma mulher que escolheu convidar Jesus para entrar na sua casa. Glória a Deus. E o Senhor trouxe ao meu coração. Nós estamos convidando o Senhor para entrar na nossa casa, louvado seja Deus, entrar no nosso coração e deixar Ele habitar nele verdadeiramente, ou nós estamos apenas convidando o Senhor e deixando Ele participar de algumas coisas da nossa vida, ou Ele está tomando conta da nossa vida, louvado seja Deus. E ali nós vemos essa mulher que se apressou a chamar Jesus. Porém, Maria, sua irmã, já diz aqui o texto, ela correu quando Jesus entrou e ela se assentou aos pés do Senhor. Mas Marta, ela tinha algo a se dedicar. Ela era uma mulher prestativa. Ela era uma mulher que tinha iniciativa, porque ela queria cuidar e dar o melhor para o Senhor e para aqueles que estavam ali junto com Ele. Mas Maria, ela queria se assentar para ouvir o Mestre, louvado seja Deus.
porque nós precisamos compreender que precisamos ouvir a voz do Senhor. Jesus, Ele quer falar conosco, mas Ele quer que nós estejamos com os nossos ouvidos espirituais abertos para compreender o que Ele tem a falar conosco. Então, Marta, ela ficou ali incomodada ao ver a irmã dela aos pés do Senhor. E ela chamou a atenção de Jesus. E ela disse ao mestre: Senhor, não te importas de que eu estou servindo sozinha? Mas quando eu li essa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração que o olhar dele para Marta foi um olhar de amor e de cuidado. Porque através de Maria, Marta ia ser tratada, louvado seja Deus. Porque Marta, ela era uma mulher que ela tinha uma ansiedade e a preocupação não deixava ela compreender quem é que estava dentro da casa dela, embora ela ouvia falar, mas ela ouvia falar, louvado seja Deus. Mas Maria ouviu falar também, olha a diferença. Então Maria, ela aproveitou aquela oportunidade. Talvez ela poderia ser única, louvado seja Deus, mas ela não pensou duas vezes. Ela não perdeu a chance de se assentar ao lado do mestre, louvado seja Deus. Será que nós estamos aproveitando a oportunidade de nos sentarmos ao lado de Jesus e deixar que Ele conduza a nossa vida? Ou será que nós estamos na nossa agitação do dia a dia, deixando o Senhor em segundo plano, louvado seja Deus? Porque nós precisamos compreender que o Senhor, Ele quer uma intimidade conosco, louvado seja Deus. Maria, ela buscou intimidade com o Senhor Jesus. Maria buscou aquele momento para compreender o que o Senhor tinha de melhor para eles, louvado seja Deus. Igreja, nós precisamos compreender que para nós vivermos os planos e projetos de Deus, cabe a nós decidirmos qual vai ser a nossa escolha, louvado seja Deus. E ali nós vemos que o Senhor olhou para ela com seu olhar de amor, louvado seja Deus, porque Jesus é cuidadoso. Senhor Jesus, Ele estende as suas mãos para nós nesta noite. E Ele pergunta para mim e para você, aleluias, o que é que você precisa? O que é que você precisa da parte do Senhor nesta noite? Porque Ele está aqui, louvado seja Deus, pronto para te ouvir. Mas nós precisamos querer ouvir a voz do Senhor. E ali, Jesus, Ele olhou para ela e vendo aquela agitação. O Senhor não queria que ela estivesse assim. Por isso Ele olhou, Ele não a repreendeu. Mas Ele disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. É natural, nós temos as nossas emoções, temos as nossas personalidades, temos o nosso jeito de lidar com as situações. E aí temos o nosso eu que muitas vezes quer ir lá fazer da nossa forma. Mas o Senhor diz para nós nesta noite: por que nos andamos inquietos com tantas coisas? Porque já foi dito aqui, aleluias, que o Senhor, Ele quer tirar o medo, Ele quer tirar a ansiedade do nosso coração. Porque nós precisamos compreender que se colocarmos tudo na mão do Senhor, Ele vai resolver da maneira dEle, louvado seja Deus. Mas nós precisamos entender que tem que ser o querer do Senhor para a nossa vida. Não é da forma que nós queremos, mas é da maneira que o Senhor quer para nós. Porque nosso Deus, igreja, Ele nos ama. Ele quer que nós vivemos os planos e os projetos dEle aqui nesta terra. Ele tem prazer de nos abençoar, louvado seja Deus. Mas cabe a mim e cabe a você tomar uma decisão, ter uma escolha, aproveitar a oportunidade, louvado seja Deus, porque ela pode ser única, louvado seja o santo nome do Senhor. Não podemos perder a oportunidade
de estar na presença dEle, igreja. Nós precisamos compreender isso. E aí nós vemos que o Senhor, Ele olha para ela. E o Senhor, Ele quer tirar aquela ansiedade de Marta. Então Ele diz, ela até fala para Ele, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E Ele respondeu, Marta, Marta, andas inquietas. Entretanto, pouco é necessário. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Sabe por quê, igreja? Quando eu li esse versículo, a nossa agitação do dia a dia, o nosso trabalho, as nossas preocupações, elas vão passar. Sabe por quê? Nós passamos o dia ansiosos, preocupados com o que vai acontecer à noite, com o que vai acontecer amanhã, que é segunda-feira. Nós temos que nos preocupar de estar primeiro na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque é Ele que vai cuidar da minha e da tua necessidade, louvado seja Deus. Porque não há o que o nosso Deus não possa fazer por nós, louvado seja Deus. O Senhor tem poder para fazer aquilo que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Qual é o teu problema nesta noite? Que você olha e acha que não tem solução, que tem tirado o teu sono, que tem tirado a tua paz, tem trazido preocupação para o teu coração. Fala com o Senhor, porque é Ele quem está aqui nesta noite. E Ele, aleluias, assim como Ele olhou para Marta, Ele olha para mim e para você nesta noite, com o seu olhar de amor nos abraçando, louvado seja Deus, porque Ele quer que nós tenhamos uma vida plena com Ele. E aí, nós vemos aqui, que por que Jesus falou que não seria tirado de Marta? Porque Marta priorizou aquele momento com o Senhor Jesus. Isso não vai ser tirado de mim e de você, quando nós priorizarmos estarmos na presença dEle. Quando nós compreendermos que nós adoramos ao Senhor, quando nós abrimos mão do nosso eu, abrimos mão da nossa vontade, abrimos mão de tantas coisas para estar na presença do Senhor. Maria, ela abriu mão, louvado seja Deus, para estar ali naquele momento. E através dela, o Senhor Jesus queria mostrar para Marta que era possível Marta também estar na presença dEle. Não que nós não devemos fazer as nossas coisas, louvado seja Deus, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ensina a fazer. Temos o Espírito Santo de Deus que diz para nós o que é bom e o que não é para fazermos. Temos o Espírito Santo de Deus que é o nosso amigo, que é o nosso ajudador, que nos ajuda a compreender que nós precisamos sim cuidar de tantas coisas, mas primeiro precisamos buscar a presença do Senhor. E nós buscamos essa presença através de uma intimidade com Ele. E nós só vamos conseguir isso, igreja, através de oração, através de falarmos com o nosso Deus. Nós só vamos conseguir intimidade com Deus através da palavra, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus é ela quem nos limpa, louvado seja Deus, é ela quem penetra no nosso coração e ela é a verdadeira revelação do céu para as nossas vidas. É somente através de oração, de palavra e de entrega no altar, na presença do Senhor, que nós vamos conseguir compreender o que o Senhor tem para as nossas vidas. E olha, eu fiquei assim, impactada com a palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele mudou a história de uma família inteira. Ele entrou naquela casa porque Ele foi convidado, louvado seja Deus, mas Ele se tornou amigo daquela família. Ele se tornou amigo, porque a palavra diz que o Senhor Jesus amava Marta, Maria e Lázaro.
Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu quero compartilhar aqui que alguns meses depois que o Senhor Jesus esteve na casa deles e se tornou amigo, porque ele se assentou à mesa, louvado seja Deus com ele. Olha que coisa linda, igreja. Sentarmos à mesa, lugar de comunhão, louvado seja Deus. Lugar aonde nós estamos ali, igualdade. E o Senhor Jesus sentou à mesa com eles. E olha só, meses depois, essa família não sabia o que ia se passar com eles. Porque aí Lázaro vai dizer aqui, em João 11, que estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Louvado seja Deus. Aqui hoje já houve uma mudança nessa família, porque Jesus entrou ali para ser conhecido. E aqui essa família já conhecia o poder de Deus. E quando Lázaro ficou enfermo, qual foi a atitude delas? Vamos avisar Jesus. Olha, vai lá e avisa o mestre que o amigo amado dele se encontra enfermo, louvado seja Deus. Para onde é que nós corremos quando nós passamos alguma necessidade? Quando nós passamos algo que nós sabemos que é só Deus que pode resolver? Para onde nós corremos? Nós temos que correr primeiro para os pés de Jesus, louvado seja Deus. Porque aí Ele cria o caminho, Ele abre as portas, Ele quebra as correntes para nos dar a vitória. Mas primeiro, temos que correr aos pés dEle, seja qual for a nossa necessidade. Temos um Deus que nos cura, temos um Deus que nos liberta, temos um Deus que cuida de nós. Mas quando nós colocamos nas mãos dEle, não há o que Ele não possa fazer. E o que foi que Marta e Maria fizeram? Foram mandar avisar o mestre, louvado seja Deus. E Jesus, Ele falou que não era para a morte, louvado seja Deus. Deus é Deus que tem vida para nós, louvado seja Deus. O que é que para você acha que é impossível? O Senhor traz vida para você nesta noite. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Porque Ele tem poder para realizar aquilo que o homem não pode fazer. Aquilo que para o homem é limitado, para o nosso Deus não há limites, igreja. Louvado seja Deus. E a passagem vai dizendo que Jesus, Ele demorou 2 dias no lugar aonde Ele estava. Ele permaneceu lá, mesmo sabendo que Lázaro, seu amigo amado, estava enfermo. Nós precisamos compreender que o tempo é de Deus. Que as promessas do Senhor na minha e na tua vida, existe um tempo para se cumprir. Que aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor, existe também um tempo para que através dela, nós somos tratados através de situações que nós passamos e somos imediatistas. Porque queremos tudo na hora, queremos falar para Deus como Ele tem que fazer, queremos falar para o Senhor a nossa necessidade, mas já vamos falando para Ele como tem que ser. Ali Marta e Maria talvez pensaram, vamos chamar o mestre Jesus e ele já vai chegar. Mas o Senhor ficou naquele lugar ainda 2 dias. Porque o Senhor sabe o tempo e a hora que nós necessitamos e que vamos suportar. Aonde Ele chega, sabe por quê, igreja? Para que o nome dEle seja glorificado. Para que o milagre aconteça, louvado seja Deus.
na minha e na sua vida, tem que ser no tempo que o Senhor determinou para que Ele seja glorificado. E ali, o Senhor, Ele vem chegando, né, ao encontro de Lázaro e chega ali, Lázaro já está morto, louvado seja Deus. E ali no versículo 20, Marta, a mesma Marta, que ouviu falar que Jesus entrava na aldeia, quando soube que vinha Jesus, já chegando, mas Lázaro já estava morto, louvado seja Deus. E a tristeza já havia tomado conta do coração delas. Mas quando ela ouviu, olha, o Mestre Jesus chegou. Jesus chegou e ela saiu ao encontro dele. Maria, porém, a mesma Maria que se lançou aos seus pés, ficou sentada no mesmo lugar que ela estava, chorando. Porque havia muitas pessoas ali com ela, chorando a morte de Lázaro. Porque quando alguém morria naquela época, muitas pessoas vinham para chorar junto. Louvado seja Deus. E Maria ficou ali. E disse, pois, Marta a Jesus, quando o encontrou: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo podes, se pedires a Deus, Deus te concederá. Marta sabia quem estava na frente dela. Marta falou para o Senhor: Senhor, se tu tivesse chegado antes, talvez aquela enfermidade não teria levado o meu irmão Lázaro. Mas ao mesmo tempo, a mesma Marta que andava agitada de um lado para o outro, quando Jesus falava com Maria, ela também ouviu que Jesus falava com ela. E entrou no coração dela, e ela sabia que o Senhor Jesus tinha poder de dar a vida, louvado seja Deus, porque ela reconheceu o poder do Senhor quando disse: Senhor, se tu quiseres, tudo o que pedires, Deus te concederá. O poder do Senhor, louvado seja Deus. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, e ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, disse Marta. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aleluias. Jesus é a vida, louvado seja Deus. Não há o que o Senhor, aleluias, não possa fazer por mim, por você, aleluias. E ele vai dizendo, mas existe algo aqui, igreja. Quando eu li essa palavra, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá. Existe uma condição, igreja. Nós temos que crer. Nós temos que crer. Será que eu e você, nós estamos crendo no poder do Senhor? Ou nós limitamos, aleluias, o Senhor? A nossa fé, aleluias, ela tem que estar firmada na rocha, louvado seja Deus, independente da sua situação. Ali havia um cenário de morte física, literalmente. Mas o que é que para você nesta noite já morreu? O que é que para você nesta noite você já não vê mais saída? Você já acha que não vai mais acontecer? O Senhor diz para nós que Ele é a vida, louvado seja Deus. Mas se creres, verás, aleluias. É pela fé, igreja. E essa mesma Marta, aleluias, foi ao encontro do Senhor, porque ela tinha fé. E ela sabia que o Senhor poderia ressuscitar o seu irmão, louvado seja Deus. E ali nós vemos o cuidado do Senhor, através do amor dele. Ele mudou uma história e mudou a trajetória de uma família, louvado seja Deus. Uma família que apenas o chamou. Talvez queria saber se realmente era o que as pessoas falavam.
mas é quando nós nos deparamos com o Senhor, quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, aleluias, Ele transforma as nossas vidas, mas nós precisamos deixar o Senhor transformar o nosso coração. Nós precisamos deixar o Senhor tratar a nossa vida, lapidar o nosso ser. Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, nós não podemos mais ser como nós éramos antes. Porque quando nós encontramos o Senhor, há mudança de vida. Louvado seja Deus. Houve uma mudança de trajetória sobre essa família. Louvado seja Deus. Porque eles reconheceram quem era o Senhor. E não tem como não se achegar ao Senhor, aleluias. E tem que haver mudança, igreja. Quando nós aceitamos o Senhor, tem que haver mudança na nossa vida. A mudança de comportamento, a mudança da nossa forma de falar, a mudança na nossa forma de andar. Não tem como nós sermos como nós éramos antes, sem estarmos na presença do Senhor. E isso é lindo, igreja, sabe por quê? Isso é transformação, louvado seja Deus. Nós ouvimos muito aqui na CCNV, algo que nós gostamos muito de falar na nossa casa. Que nós só influenciamos porque nós fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que querer essa transformação para a nossa vida. Louvado seja Deus. Porque, igreja, Jesus é o melhor da nossa vida. Louvado seja Deus. Jesus é o melhor na nossa vida. Não podemos trocar nada por Ele. Nós precisamos fazer todas as coisas, mas nós não podemos trocar nada pelo Senhor. Sabe por quê? Porque foi por mim e por você que Ele se entregou naquela cruz. E a graça nos alcançou. Louvado seja Deus. Jesus nos priorizou naquela cruz, aleluias. Pagou um preço alto por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, igreja, não há lugar melhor que estar na presença do Senhor, aleluias. E tudo o Senhor vai proporcionar para nós, porque Jesus, Ele cuida de nós, louvado seja Deus. E Ele quer de nós a verdadeira adoração, aleluias. Porque essa família foi transformada, Jesus entrou, houve uma mudança e Jesus trouxe o quê? Vida. Porque Jesus, Ele ressuscita Lázaro, louvado seja Deus. E Jesus, Ele é tão maravilhoso que Ele conhece antes de nós falarmos a Ele. Marta falou com Jesus e foi lá e chamou Maria. E falou para ela ali no particular: o mestre te chama. Olha que coisa linda. Jesus chamou a Maria, a mesma Maria que se lançou aos pés dele. Mas no momento que ela estava passando, ela queria ouvir o mestre chamar ela, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque quando temos intimidade com o Senhor Jesus, nós ouvimos a voz dele. Porque a voz dele, ela é mansa, ela é doce, ela é suave. Ela traspassa o nosso coração. E a mesma Marta, que não era mais aquela mulher agitada, nem ansiosa, ela foi lá: ó Maria, vem cá, porque o mestre está te chamando, aleluias. O Senhor te chama nesta noite para perto dele, igreja. O Senhor quer você pertinho, louvado seja Deus. E aí, ela ouvindo isto, o que ela fez, Maria? Ela não pensou duas vezes, ela se apressou. Ela depressa foi se encontrar com Jesus, aleluias. E quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, foi ela que foi até Jesus, viu? Porque existe uma condição: Jesus me chama, mas eu tenho que ir até Ele, louvado seja Deus. Porque o Senhor está esperando ouvir a tua voz, louvado seja Deus. O Senhor quer você de novo buscando Ele, louvado seja Deus. O que é que te tirou da presença dEle?
Jesus quer ouvir a tua voz novamente. Louvado seja Deus, falando com Ele. Sabe por quê? Porque Ele tem resposta para você. Ele tem resposta no teu particular, louvado seja Deus. Porque Jesus mandou chamar Maria para falar com ela ali no particular, fora daquela multidão que estava com ela. E quando Maria chegou, se lançou novamente aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Louvado seja Deus. E Jesus, vendo Maria chorando, ele se comoveu. Louvado seja Deus. Eu fiquei imaginando assim, imaginando Jesus olhando para Maria e Maria chorando ali. E Jesus se comoveu da situação dela. Sabe por quê? Porque Jesus se importa comigo e com você. Jesus se importa com o que você está passando. Para o Senhor não tem problema pequeno ou grande, viu? O Senhor se importa com um todo, louvado seja Deus. E o Senhor quer participar de tudo na tua vida, viu? Não é só aqui ou ali. Olha, Senhor, aqui o Senhor pode. Aqui o Senhor não pode. O Senhor quer participar de tudo na tua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali, então, o Senhor disse a Marta: tirai a pedra. E disse Marta: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias o meu irmão está morto. Aleluias. Marta ali se preocupava com Jesus, né? Porque é assim. Jesus, ele nos abraça e nós temos um carinho de estar na presença do Senhor. Nós temos que demonstrar o nosso amor ao Senhor, louvado seja Deus. E ali, Jesus respondeu: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus, aleluia. Igreja, para terminar aqui, que o Senhor colocou no meu coração, essa mesma família que o Senhor alcançou, e que depois lá na frente, passou por um luto, mas o Senhor trouxe a vida a Lázaro, louvado seja Deus. E aquela família já não era mais a mesma de quando o Senhor entrou lá, porque houve uma mudança de história. O Senhor, Ele vem aqui, olha, em João 12, aonde Maria, ela unge os pés do Senhor. E o Senhor falava ao meu coração: aquela família agora está na presença do Senhor, adorando ao Senhor, louvado seja Deus. Porque a palavra vai nos dizer que 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia. Jesus voltou lá novamente, aonde estava quem? Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Olha que coisa linda. Deram uma ceia ao Senhor. E quem foi que serviu? Marta servia. Olha que coisa linda. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Louvado seja Deus. E Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu toda a casa com o seu perfume. Louvado seja Deus. Aleluias. A verdadeira adoração. Marta continuou servindo, mas Marta entendeu que servindo ela estava adorando ao Senhor. E Lázaro, aquele a qual ele ressuscitou, se assentou à mesa, lugar de comunhão, louvado seja Deus. E Maria, aleluias, aquela que se lançou aos pés do Senhor e viu o milagre acontecer, ela o adorou, louvado seja Deus, com o mais precioso que ela tinha. O que é que eu e você temos de mais precioso a dar ao Senhor? É a nossa adoração, louvado seja Deus. Nós temos que nos entregar verdadeiramente na presença do Senhor, igreja, para vivermos os milagres e os propósitos de Deus na nossa vida. Nós temos que adorar ao Senhor, porque no tempo oportuno é o Senhor
que entrará a tua bênção, o teu milagre, aquilo que Ele projetou, aleluias, porque nada e ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.